Mas hoje eu quero falar sobre avivamento. Foi o que Deus colocou no meu coração para falar a essa igreja. E avivamento, irmãos, a gente tem muitos conceitos, muitas vezes errado, a respeito do avivamento. Para você pensar no avivamento, pensa um pouquinho no churrasco que você fez hoje na hora do almoço. É aquela carne pingando gordura naquele carvão quente, amém? Eu acho que ninguém comeu churrasco hoje. Mas quando aquela brasa está começando a apagar e você, eu quero comer mais carne. Você vai lá e sopra naquela brasa para continuar aquela chama viva. E o conceito de avivamento é mais ou menos dentro dessa perspectiva. É o Espírito Santo enchendo um corpo de vida, um corpo que está prestes a se tornar cadáver. Quando existe na igreja de Cristo muita fumaça e pouco fogo, quando a igreja deixa de ser verdadeiramente o sal da terra, luz do mundo, quando a gente não vê as obras de Jesus no meio da igreja, é nessa hora que é necessário pedir um novo avivamento dos céus. Porque o verdadeiro avivamento, ele produz mudança. Nós vamos ver aqui, mudança no meio da sociedade, até mesmo mudança no meio da nação. E eu quero fazer uma comparação aqui entre o avivamento que aconteceu na igreja de Atos e pegar algumas aplicações para a nossa vida, e principalmente algumas situações de avivamento que aconteceram também no decorrer da história da igreja. Então nós vamos falar sobre avivamento na igreja antes, do dia do Pentecostes, depois, quando essa igreja, durante esse avivamento, qual era o comportamento dessa igreja e qual foi o comportamento dessa igreja depois do avivamento. E a primeira coisa que eu quero falar é assim, que o avivamento, ele começou na igreja primitiva porque eles obedeceram a palavra de Deus. Aí vem a minha primeira citação, Atos capítulo 1, versículo 4 a 5, o Senhor Jesus, ele diz para os seus discípulos assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. O avivamento começou na igreja primitiva porque eles obedeceram a palavra de Jesus. Fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Teve uma vez que o Senhor Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E hoje nós vivemos um desequilíbrio, que muita gente quer conhecer o poder de Deus, mas não quer conhecer as Escrituras. Eu vejo pessoas que às vezes, pastor, eu tenho preguiça de ler, a Bíblia é muito difícil de ler. Não existe cristão que não leia a Bíblia. O cristão, ele é marcado pela leitura da palavra de Deus. O cristão vai saber como se portar, como se proceder. Ele vai saber a respeito de Deus, dentro da sua palavra. Não existe outro jeito. E o avivamento começou na igreja primitiva, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Jesus disse: não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos poderiam dizer assim: é melhor a gente sair daqui, porque já mataram o mestre. Graças a Deus ele ressuscitou, mas mataram o mestre. Falaram que a gente roubou o corpo, daqui a pouco vão caçar a gente também. Mas não, eles ficaram obedientes, esperando o cumprimento da promessa. Esperando o cumprimento da promessa. Uma vez uma jovem me falou assim, a respeito de uma igreja que começou no bairro. Ela disse assim: pastor, você tem que ver lá, o culto de sexta-feira é muito bom. O pastor chega, ele expulsa demônio do ventilador, ele expulsa demônio da cadeira, ele expulsa demônio da caixa de som, e daqui a pouco ele começa a gritar assim: manifesta, manifesta, e começa a aparecer gente endemoniada. Pastor, até gente do louvor fica manifestada pelo demônio. Eu falei assim: é complicado. Eu
falei assim, quais os outros cultos que tem lá nessa igreja? Aí eu falei assim, olha, o de sexta-feira é o melhor. O de quarta-feira não é bom não, porque o pessoal fica lendo a Bíblia. Se o pessoal estivesse lendo a Bíblia, não ficava endemoniado na sexta-feira. Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. É necessário, irmão, conhecer as Escrituras para experimentar do poder de Deus. Sem conhecer as Escrituras não tem como experimentar do poder de Deus. Tem gente que fala assim, não pode estudar a Bíblia porque o Espírito Santo sai de você. Não, o Espírito Santo não sai de você. A Bíblia não vai te tornar ateu, a Bíblia vai te tornar mais crente. O que faz, muitas vezes, a pessoa achar que o Espírito Santo saiu dela, na verdade, essa pessoa deixa de ser menino. Ele começa a estudar a Bíblia e começa a parar de fazer meninice. Essa que é a realidade. Então o avivamento começou na igreja primitiva, porque eles obedeciam a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse uma vez, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as chuvas, essa casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Meu irmão, quando você está edificado na palavra de Deus, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir tempo ruim, você não vai cair, não vai te quebrar, porque você está firmado na palavra de Deus, nas palavras de Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. O Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, a Bíblia é o GPS, é o guia que vai te conduzir pelo caminho verdadeiro e vivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Martinho Lutero, o famoso reformador, ele começou a gritar, somente as Escrituras, somente as Escrituras. Numa época em que a Bíblia era lida, em uma reunião pública, ela era lida em latim. Quer dizer, as pessoas não entendiam. Então ele começa a bradar, as pessoas precisam entender da palavra de Deus. As pessoas precisam aprender da palavra de Deus. E aí ele começa a fazer, irmãos, uma coisa que nós como crentes temos que saber levantar essa bandeira. O conceito de escola pública, ele começou com Martinho Lutero. Martinho Lutero começou a criar a escola pública porque aprender a ler e escrever naquela época era só para gente rico. Era só para gente rico. Então, se Martinho Lutero queria que todos conhecessem a palavra de Deus, todos tivessem acesso à Bíblia, assim como nós temos hoje, então ele começou a criar escolas públicas para as pessoas aprenderem a ler e aprenderem a ler a palavra de Deus. E mesmo na época dele, um grupo de pessoas apareceu e disse assim: Martinho, o negócio é o seguinte, Deus fala cara a cara com a gente, não precisa desse negócio de Bíblia. Mas Martinho Lutero resistiu contra isso. E ele dizia, ele era até muito radical, ele dizia assim: olha, que o Senhor não me dê visões, não me dê anjos, mas somente a tua palavra. Então o avivamento começou porque a igreja primitiva obedeceu a palavra de Deus. O avivamento começou na igreja primitiva porque eles tinham uma vida de oração. Atos capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Unanimemente em orações e súplica. Enquanto eles não eram revestidos de poder, eles se reuniam para orar. Aprenderam com o Senhor Jesus. Jesus tinha uma vida de oração. A igreja primitiva, ela tinha uma vida de oração. E aí milagres e o poder de Deus era manifesto no meio daquele povo. Pedro andava e a sombra de Pedro curava as pessoas, Pedro foi orar às 3 horas da tarde, encontra-se ali um mendigo na porta, e ele fala: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus te digo, levanta e anda. Os sinais aconteciam porque os apóstolos, eles tinham uma vida de oração. A igreja tinha uma vida de oração. E nós, como crentes do Senhor, nós temos que desenvolver em nós uma vida de oração com o nosso Deus. Não é aquela oraçãozinha rápida do almoço,
nem para dormir, né? Mas desenvolver uma vida de oração com Deus. Também oração, irmãos, não é somente para ficar pedindo a Deus, mas também para agradecer, para criar intimidade, criar laços com o Senhor. O apóstolo Paulo dizia, né, orai sem cessar. Tiago dizia, está alguém triste? Ore. É necessário termos uma vida de oração. O pastor Enéas Tonini, um dos fundadores da Convenção Batista Nacional, ele tem muitas histórias registradas em seus livros a respeito de oração. Era um homem que tirava o tempo do seu dia em oração com Deus, e ele tinha experiências maravilhosas dentro da oração. O avivamento começou na igreja primitiva, e eles usavam seus dons para glorificar a Deus e edificar as pessoas. Atos capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 4, versículo 33, está escrito: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O avivamento começou na igreja primitiva. Receberam o Espírito Santo, desceram ali línguas como que de fogo, e aqueles homens e mulheres começaram agora, tocados pelo Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, e naquele momento ali eles saíram, eles falavam em línguas estrangeiras e saíram para evangelizar as outras pessoas. Eles usavam os dons que acabaram de receber ali, para poder edificar as outras pessoas. Eles usavam os dons ali para glorificar a Deus. E o verdadeiro avivamento, ele faz com que eu e você, meu irmão, minha irmã, usemos os nossos dons para a glória de Deus e para a edificação das outras pessoas. Você que está aqui nessa noite, eu quero que você saiba o seguinte: o Espírito Santo te deu pelo menos um dom. Nós temos vários dons na Bíblia. Você pode chegar e falar assim: ô pastor, mas eu não falo em línguas estranhas. Não é somente línguas estranhas um dom espiritual. Nós temos muitos outros dons. Tem dom de sabedoria, de ensino, de evangelismo, tem muitos outros dons. E é necessário que você entenda que essa variedade de dons, de presentes que o Espírito Santo dá à sua igreja, é para que nós vivamos como um corpo, um completando o outro, um ajudando o outro, um trabalhando em prol do crescimento do outro, e o resultado final é a glória de Deus. Se você tem um dom, meu irmão, minha irmã, e você está usando este dom para glorificar a si mesmo, você está fazendo errado. O dom que o Espírito Santo te deu é para glorificar a Deus e para edificar as outras pessoas. Na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1900 e lá vai bolinha, começou o movimento da Rua Azusa. Foi muito interessante, porque era uma igreja, um templo que estava abandonado, uma igreja que estava abandonada, e eles começaram a reunir ali, só varreram a sujeira, não tinha lugar para sentar direito, tinha uns caixotes. O pregador, o pastor, o Seymour, ele usava 2 caixotes de engraxar sapatos como púlpito, um em cima do outro para poder colocar a Bíblia. Mas eles oravam, e ali o Espírito Santo usava aquelas pessoas, aqueles irmãos, e ali começou um movimento muito grande naquele local, e aí começou a se espalhar por todos os Estados Unidos, e um movimento que começou com algumas dezenas de pessoas, umas 16 pessoas, logo foi alcançando outros locais, e as pessoas iam para poder ver o que estava acontecendo. Ali tinha reunião de oração o dia todo, não tinha horário certo, e aquelas pessoas chegavam, e o ambiente do lugar, eles sentiam a presença de Deus, eles eram tocados ali, e eles começavam a serem tocados e usados pelo Espírito Santo naquele local. E é o famoso movimento da Rua Azusa, que é conhecido até hoje. Desse movimento surgiram várias denominações, principalmente aqui no nosso Brasil, de missionários que estavam lá e vieram para cá, depois de avivados, tocados pelo Espírito Santo, vieram
edificar outras pessoas no nosso país. Use os seus dons para glorificar a Deus e para edificar as outras pessoas. O verdadeiro avivamento, ele nos leva a uma vida de poder. Poder para exaltar o nome do Senhor e servir o próximo. E aquela frase de João Batista, ela deve ser a nossa frase, né? Que ele cresça, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. O avivamento, ele começou na igreja e ele se preocupava em viver uma vida de santificação. Em Atos capítulo 5 tem a história do casal Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viram Barnabé vender um lote, e ele pega todo aquele dinheiro ali, ele deposita aos pés dos apóstolos. Hoje é tão difícil, né? Deposita aos pés dos apóstolos ali, e na igreja o pessoal, opa, Barnabé, né, deu todo o dinheiro que tinha. E Ananias resolve vender também um lote, mas na hora de dar o dinheiro todo como ele tinha pensado, né, a mão não queria abrir, imagina assim, não queria abrir. Ele falou para a mulher dele assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar tanto, mas nós vamos falar que nós demos o valor total do lote. Combinado? Combinado. E aí fizeram isso. Era uma mentira, irmãos. A questão ali não estava na oferta, estava na mentira daqueles dois. E o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 5, Pedro chega para Ananias e confronta ele, dá a oportunidade dele confessar o seu pecado. E ele fala, ele continua negando, eu falei assim, olha, eu vendi o lote por esse valor que eu doei. E Pedro fala assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que souberam disto. 3 horas depois, acontece o mesmo com a sua esposa, que continuou insistindo na mentira. O avivamento, irmãos, faz com que a gente viva uma vida de santificação. Hoje, em tempos pós-modernos, em que o relativismo está adentrando as igrejas, é necessário que a gente entenda que a obra do Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não existe vida com Deus sem viver, sem trilhar o caminho da santificação. O apóstolo Paulo já dizia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário que a gente viva uma vida de santificação. O verdadeiro avivamento, ele confronta o ser humano com o seu pecado. Não tem como você falar que é de Jesus e está sendo usado pelo Espírito Santo e continua vivendo uma vida de pecado, uma vida atolada no pecado. Não tem jeito. E o avivamento faz com que a gente viva uma vida de santificação. Mais para frente eu vou usar o exemplo de um outro momento de avivamento, em que as pessoas ficavam tocadas, mesmo aqueles que não eram crentes, e depois não queriam praticar certos atos. Mas vamos para frente. O avivamento começou na igreja primitiva, e eles evangelizaram o mundo. Atos capítulo 2, versículo 40, diz assim, com muitas palavras isso testificava, e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, o melhor método para se encher uma igreja, o melhor método para ter um salão cheio como esse aqui, é evangelismo. Nós temos aí muitos métodos, a gente até procura usar alguns, mas o método correto, e no fim das contas, os outros métodos que nós vemos aí, as abordagens que muitas vezes são usadas em outras igrejas, elas culminam no evangelismo. Quando nós somos impactados pela palavra de Deus, quando somos impactados pelo poder do Espírito Santo, nós queremos falar de Jesus para outras pessoas. Lembra do início da sua conversão?
que você estava assim inflamado e não sabia muito da Bíblia, mas pregava, eu costumo brincar assim, pregava até para o poste, chegava para o poste e falava assim: poste, você quer aceitar Jesus? Lembra daquele início de conversão que a gente está querendo falar de Jesus para todo mundo? Depois vai passando um tempo, a gente costuma deixar isso de lado, mas nós temos um ide de Jesus sobre nossas vidas, ide pregar o Evangelho. Nós, como salvos do Senhor, nós temos que pregar o Evangelho. E foi a primeira coisa que a igreja fez. Eles receberam o Espírito Santo, saíram falando em outras línguas, e saíram no meio da festa de Pentecostes ali, tinha muito turista, saíram anunciando a palavra de Deus. Então eles gritavam, né? Salvai-vos dessa geração perversa. E eu acho interessante aqui o apóstolo Pedro, porque Pedro, quando Jesus estava para ser crucificado, ele dizia assim: olha, essa noite eu vou ser preso, vou ser caluniado, vocês vão fugir, tem gente que vai até me negar. E Pedro, como sempre, ele pula na frente e diz assim: mestre, esses aqui, ó, eles podem até me negar, mas eu não vou te negar não. E Jesus fala: Pedro, você vai me negar? Eu falei: não, vou te negar não. Aí Jesus fala: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E a gente já conhece a história de Pedro. Pedro estava ali de longe, quando ele viu a acusação das pessoas, quando ele via a multidão, vai crucificar mesmo o Senhor, é o que ele pensava. E ele só de longe olhando, aparece uma pessoa e fala assim: olha, você parece um galileu, você fala igual Jesus. Não, eu não conheço. Aí já nega a primeira vez. Aparece uma mulher e fala assim: olha, você fala igual Jesus. Você andava com ele sangue e fogo. Não conheço esse homem não, né? Eu imagino Pedro falando um evangeliquez: sangue e fogo, misericórdia, está queimado. Não conheço esse homem não. Nega pela 3ª vez, diz a Bíblia que começa até a blasfemar. E o galo canta e Pedro chora amargamente por tudo que havia feito. Depois Jesus faz aquele processo de cura na vida de Pedro lá na praia, quando ele aparece ressurreto, fazendo aquelas perguntas para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Era o que Pedro respondia. E Jesus falava: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E na segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E na 3ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, eu te amo. Ali foi feito um trabalho de cura na vida de Pedro. E agora Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo, agora no livro de Atos, a gente vê um Pedro ousado. Não um Pedro que negava Jesus, mas agora ele dizia: o Jesus que vocês crucificaram, este Deus fez Senhor e Cristo para a glória de Deus Pai. O Jesus que vocês crucificaram. Olha que louco. Pedro agora ficou corajoso. E agora falava a verdade. Porque para evangelizar é necessário ser corajoso. É necessário falar a verdade. No mundo em que nós somos taxados de tudo quanto é coisa, é necessário que sejamos testemunhas. E foi isso que Jesus disse aos discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém, que eles receberiam poder do alto e seriam as testemunhas dele, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E eu costumo até fazer um paralelo aqui, que Jerusalém era onde eles estavam. Nós começamos a ser testemunhas dentro da nossa casa. É a nossa Jerusalém, dentro do nosso lar, dos nossos familiares. Essa é a nossa Jerusalém. A Judeia são aqueles que estão ao nosso redor. Os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola. Essa é a nossa Judeia, em que nós devemos ser testemunhas. Samaria, os samaritanos não conversavam com os judeus, né? Nós temos que ser testemunhas para aqueles que não gostam da gente também. Nós temos que evangelizar as outras pessoas, né? O verdadeiro avivamento nos leva a cumprir o ID de Jesus. O avivamento começou na igreja primitiva e eles serviam
os mais necessitados. Atos capítulo 2, versículo 44 está escrito: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, vou contar uma história aqui interessante de quando eu comecei a pastorear a Igreja Batista Nova Jerusalém. Nós chegamos lá, nós somos poucos. Nossa igreja, ela é pequenininha. E numa escola dominical, estava sendo lecionado sobre ajudar o próximo. E de repente saiu um exemplo lá que a Igreja Católica tinha uma pastoral muito boa, que ajudava as pessoas, que davam cesta básica para as pessoas. E ficaram 30, 40 minutos falando aquilo, e foram falando, e cada um contando exemplo. E depois aquilo me incomodou, não pelo fato deles estarem falando da Igreja Católica, me incomodou pelo fato de nós estarmos sem fazer nada. E eu falei para eles assim: irmãos, o que impede nós de começarmos a fazer a mesma coisa? E aí eles falaram assim: mas ninguém tem dinheiro para doar uma cesta básica aqui, e não sei o quê. Eu falei assim: irmãos, vamos começar, cada um dá alguma coisa e vamos montar uma cesta básica. E todo mês a gente começa a doar para algumas pessoas, para aquele que for mais necessitado, começando com os domésticos da fé, os de dentro de casa, e depois a gente ajuda as pessoas de fora. E assim começamos. Foi um trabalho um pouco complicado de início, mas a gente começou a fazer doações. Depois de um tempo, lá na nossa igreja apareceram 6 imigrantes venezuelanos. Com tudo que eles estavam sofrendo no país deles, vieram para o Brasil e vieram para Ipatinga. A gente ficou emocionado no dia em que nós recebemos essas pessoas. E depois nós descobrimos que na cidade de Ipatinga, aqui em Fabriciano deve ter também, em Timóteo, na cidade de Ipatinga, na época, tinha aproximadamente 200 imigrantes venezuelanos. E começamos a ajudá-los também. A gente já estava nesse processo de ajudar. E depois nós começamos a montar um projeto social. A gente usou um dos membros venezuelanos para dar aula de espanhol. A gente dava aula de português. E assim a gente tinha contato com os outros imigrantes. A gente deu aula de violão. E as pessoas começaram, toda vez que a gente precisava fazer alguma campanha, uma doação para alguma família que estava chegando, ou até mesmo alguma família de brasileiros que estava necessitando de algo, essas doações já vêm automaticamente de fora, de pessoas que conhecem o nosso trabalho. E hoje a Igreja Batista Nova Jerusalém, ela é um canal, porque na última vez que fizemos uma campanha para os desabrigados de enchentes, o coordenador da seccional da convenção, ele pediu para a nossa igreja ficar à frente disso, e as doações foram chegando, que não dava para me colocar no terraço da igreja, porque iria sujar, iria dar muito trabalho, que eu comecei a falar assim: olha, deixa aí, que nós vamos passar aí recolhendo na hora de entregar. E graças a Deus, essa é uma experiência que eu tenho muito boa da igreja. Empresários procuram a gente, falam assim: olha, você tem contato com imigrantes venezuelanos, nós temos uma vaga de emprego aqui, se você tiver alguém desempregado aqui, a gente está disposto a dar essa vaga de emprego para eles. Então as pessoas começam a procurar, estão procurando a Igreja Batista Nova Jerusalém, porque nós começamos com essa questão de ajudar o próximo. Nós somos pouco, ainda somos pouco, mas a gente já tem doado muito, porque Deus tem usado a igreja como um canal de bênção. Então ela chega, essa doação chega e já vai para o local que precisa ser entregue. Então o avivamento, irmão, me faz pensar na necessidade do próximo. O avivamento me faz pensar que o outro está sofrendo e ele precisa de ajuda. O avivamento me faz pensar que as pessoas, elas têm necessidades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, porque as necessidades não são apenas materiais, irmãos, são emocionais. A depressão é uma doença do século hoje.
né? A ansiedade é um problema do século hoje. O suicídio é um problema do século hoje. E nós precisamos estar atentos a essas pessoas e estar dispostos a ajudar, a abraçar, a dar carinho a essas pessoas. E elas também têm necessidades espirituais. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar dispostos a fazer algo. William Booth é conhecido como fundador do Exército da Salvação. O Exército da Salvação, ele começou numa época de guerra, em que os órfãos ficavam soltos pela rua, pedindo esmola, mulheres novas ficando viúvas, e ele monta o Exército da Salvação, e ele começa a ajudar essas pessoas, numa época em que não se pensava nisso, e até hoje o Exército da Salvação é referência no mundo todo. E a música do Exército da Salvação tem uma letra que dizia assim: enquanto mulheres chorarem, como elas o fazem agora, eu lutarei. Enquanto crianças pequenas têm fome, eu lutarei. Enquanto homens vão para a prisão, entram e saem como eles o fazem agora, eu lutarei. Enquanto há um bêbado remanescente, enquanto há uma pobre menina perdida nas ruas, enquanto houver uma alma em trevas sem a luz de Deus, eu lutarei até o final. Então essa é a mensagem, a letra da música ficou conhecido como General William Booth. Concluindo aqui, irmãos, o avivamento ele começou na igreja primitiva e eles mudaram o mundo. Atos capítulo 17, versículo 6, diz assim: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Aqueles homens, aquelas mulheres de Deus, foram tocados pelo Espírito Santo, saíram anunciando de Jesus para todo e qualquer canto. Sinais, milagres, maravilhas aconteciam na mão dessas pessoas. É só ler o livro de Atos e a gente vê. E chega um momento que eles falam, né? Aqueles que têm transtornado o mundo, aqueles que têm abalado o mundo, também chegaram aqui. E em 1904, o país de Gales, ele foi incendiado com a chama do avivamento. E mais ou menos naquela época, 100 mil pessoas renderam-se aos pés do Senhor. Um pequeno local, o país de Gales. O avivamento começou com jovens, adolescentes e crianças que queriam mais e mais de Deus, tinham mais e mais sede de Deus, e eles começaram a clamar a Deus por um avivamento, e esse avivamento começou nas reuniões de orações que eles faziam, que as igrejas faziam, e aquilo começou a tocar as pessoas. E os cultos não tinham dirigente, eles começavam a cantar, cantavam uma música, cantavam outra, daqui a pouco tinha uma mensagem. Eles diziam que o Espírito Santo dirigia o culto. E as pessoas foram sendo tocadas naquele local, de tal forma que cinemas andaram fechando, os bares andaram fechando. Tinha a história de gente que chegava para beber e falava assim: me dá aí um gole, não sei como é que se pede hoje, né? Dá aí 2 dedos. O barman colocava, e ele olhava assim, ele perdia a vontade de beber, e ir embora para casa, falava: não vou beber isso não. Porque o país começou a ser incendiado pela chama do Espírito Santo. E em 9 meses, 100 mil pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Um avivamento que mudou a história de uma nação. Eu quero um avivamento que nos faça obedecer a palavra de Deus. Eu quero um avivamento que nos deixa unidos em orações e súplicas. Eu quero um avivamento, irmãos, que os dons sejam usados para a glória de Deus e para a edificação do próximo. Eu quero um avivamento que faz o homem querer uma vida santa. Eu quero um avivamento que nos faça sair do nosso lugar, do nosso comodismo, para evangelizar os outros. Eu quero um avivamento que nos faça amar e servir o próximo. Eu quero um avivamento que abale as estruturas da sociedade. Se você quer esse avivamento, eu queria que você se colocasse de pé agora.